transmitindo, já que já está permitido que a gente faça isso. Então, vamos começar a gravar nosso encontro a partir de agora. Meu bom dia novamente a todos e todas que estão conosco nessa manhã de hoje, né? E aí, pessoal, basicamente o que a gente vai fazer hoje, deixa eu aqui com Zoraida. Bom dia, Zoraida. Pessoal, basicamente o que a gente vai fazer hoje deixa eu colocar aqui no automático, porque o pessoal está pedindo para entrar, né? Que agora tem isso, você tem que colocar aqui no automático, porque eu mudo não, o Google Meet não está mais permitindo. Gente, basicamente o que nós temos hoje para fazer é começar a segunda unidade e também comentar sobre as provas, aproveitar esse espaço para, se alguém tem alguma reclamação sobre a prova, se alguém quiser uma cópia da sua prova, né, corrigida, a gente manda também no final da aula. Agora não coloquem agora não. Mas no final da aula a gente vai permitir que os alunos que queiram receber uma cópia da prova, por favor, eles coloquem no chat, né? E aí coloquem a matrícula, que aí a gente encaminha ainda hoje essa prova para vocês com as correções, tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Olha, vou começar falando do conteúdo da segunda unidade daqui a pouco, mas de antemão, em relação à prova, a maioria de vocês, na avaliação, tirou nota 10 pela soma das diversas atividades. E aí eu chamo a atenção para que vocês continuem fazendo esses exercícios, que eles são extremamente importantes. Na dissertação em si, ninguém tirou 10, viu? A maior nota que teve foi 9 de todas as turmas, não só de vocês. A média de nota foi 8 para as duas dissertações, porém, a maioria tirou 10 porque a gente deu uma quantidade grande de pontos, entendeu? Então, o que a gente percebe? Que os alunos precisam continuar a praticar a dissertação. Claro, a dissertação foi muito pequena, e isso também de forma proposital, para que vocês treinassem essa capacidade de síntese, né? Para que a capacidade de síntese fosse devidamente treinada. Então, por isso que eu coloquei assim, relativamente pequeno, tá? Porém, pouquíssimos alunos, como eu disse, pouquíssimos alunos não tiraram nota maior do que 7, e a grande maioria da turma, acho que uns 70% da turma tiraram nota 10, somando todas as atividades. E aí eu reforço, peço a atenção de vocês, para que continuem fazendo esses exercícios. Bom dia, Laísa. Outra coisa, infelizmente, a gente já tem pessoas reprovadas por falta na primeira unidade, porque não fizeram os exercícios. A gente vai dar mais uma oportunidade para essas pessoas na segunda unidade. Inclusive, eu peço encarecidamente à representante de turma, de Holanda, né, que dê um reforço na turma pela necessidade de se fazer esses exercícios, né, porque a maioria de vocês, quase todos vocês, estão remoto. Acho que só tem um aluno aqui que está com regime presencial e não sei. Não, pessoal, foi problema aqui no cabo. Não foi problema de vocês, não. Agora estão me escutando, né? Foi o cabo aqui que estava mal conectado, entendeu? Mas aí a culpa não foi da conexão, não, foi o cabo. Eu acho que o cabo estava mal conectado e quando bateu aqui desconectou. Foi isso, não foi problema da qualidade da conexão, não. Porque essa conexão a cabo, inclusive, eu gosto até mais do que a da minha casa. E também porque eu prefiro, apesar desse incômodo de vir aqui, mas eu prefiro estar aqui do que estar falando em máscara, principalmente o incômodo principal é estar falando em máscara, mas eu prefiro estar aqui
do que em casa, porque em casa tem muita coisa, tem criança, tem cachorro, né? E aqui é um ambiente mais adequado para a gente fazer essa transmissão. E só cansa essa máscara. Mas eu já estou mais ou menos habituado e também, graças a Deus, eu tenho uma boa dicção, não prejudica o entendimento de vocês, né? Sim, pessoal, aí como eu estava dizendo, a gente tem uma necessidade de que vocês façam esses exercícios, tá? Eu sei que a maioria dos que estão aqui conosco nesse momento, que são poucas pessoas, são os que fazem esses exercícios. Porém, eu quero pedir que vocês, não só a Yolanda, que é representante, mas que vocês façam, perdão. Tá certo, gente? Obrigado, Yolanda. Pois é, tem 3 alunos aqui que estão reprovados por falta. Eu olhei ontem à noite, antes de, né, já preparando para falar, tem 3. Obviamente eu não vou dizer. Quem quiser, olhe no sistema, também podem mandar mensagem para a gente, tá? Ou agora no final do horário, mas tem 3 alunos já reprovados por falta, porque não fizeram os exercícios, né? E é importantíssimo que seja feito esses exercícios. E outra, gente, todos os exercícios eu dou prazo. Por exemplo, já tem dos 2 primeiros pontos da segunda unidade, desse ponto que eu vou começar agora, e do ponto 5 e ponto 6, já tem os exercícios de fixação e estudos dirigidos. Vocês podem fazer até daqui a 15 dias, ou seja, até o dia 30, né? 30, é isso mesmo, é 29. 30, podem fazer até o dia 30, então tem espaço. No final de abril eu vou colocar mais, no final de abril para o comecinho de maio a gente vai colocar mais, tá certo? Mas obrigado, viu, Yolanda? Eu sei, mas eu tenho que reforçar, entendeu? E agradeço o seu reforço e dos colegas também que fiquem lembrando, porque, como eu disse, o meu objetivo aqui é que todos passem, mas eu não vou passar de graça. É preciso que os alunos façam, cumpram o mínimo, entenderam? É para, não, professor, tenha pena da gente, que a gente está no 10º período, a gente está saindo, a gente está nessa situação de pandemia terrível. Sim, é verdade. Eu estou aqui para ajudar vocês, só não estou para fazer de graça, assim, dizer assim, não, eu vou passar. Não, é preciso que o aluno mostre um mínimo de comprometimento com as nossas atividades. E todas as atividades que a gente está fazendo, a gente está dando um prazo muito bom, que é suficiente, um prazo razoável. Ninguém está pedindo assim para você. Esse cabo acho que está dando problema, travou de novo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, tá tudo ok agora, né?
Vou começar, pessoal, a explicação aqui do ponto 5. No final da aula, a gente vai ficar disponível para falar um pouquinho sobre a prova, sobre as faltas. Quem tiver reclamação, a gente vai conversar com vocês também. Bom, pessoal, ponto 5, nosso primeiro ponto da segunda unidade. A segunda unidade só vai ter 3 pontos, 5, 6 e 7. É conflitos de lei no espaço e aplicação do direito estrangeiro. Esse ponto é o nosso ponto inicial e a gente vai trazer coisas importantes em relação a como aplicar o direito estrangeiro, né? Então, em vista da inexistência de um tribunal supranacional com essa competência, não pode o juiz brasileiro, se julgando incompetente, remeter o feito ao juiz estrangeiro para julgá-lo. Contudo, pode julgar usando uma lei estrangeira indicada através do elemento de conexão. Bem, pessoal, nesse caso, isso tem a ver, vocês que gostam de direito processual, e todos vocês sabem mais direito processual do que eu, porque eu estudei na época do outro código, de 73, e eu não me atualizei em relação ao direito processual brasileiro, porque também eu não advogo, mas vocês sabem que existe o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Esse princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, ele está relacionado a essa questão, ou seja, o juiz brasileiro que pegar uma causa envolvendo direito internacional privado, não pode deixar de julgar e também não pode dizer que é incompetente e remeter o feito para um juiz de outro país. Agora, e é por isso que existe direito internacional privado, né? Ele pode julgar a causa considerando a legislação estrangeira, usando a legislação estrangeira. É isso que faz o direito internacional privado possível. A possibilidade de um juiz de um país aplicar a lei de outro país. É isso. Se não fosse isso, que também a gente chama em direito internacional privado do princípio da extraterritorialidade, ou seja, a lei pode ter sua aplicação de forma extraterritorial. Então, isso torna possível a aplicação do direito internacional privado. A lei estrangeira é recepcionada como lei, não como fato, o que elimina o ônus da prova e a antipatia de uma pretensa superioridade da lei do foro. Hoje, para a gente, não faz mais muito sentido você usar uma lei estrangeira como questão de fato ou simplesmente uma prova fática de um direito à lei. Mas até o século XIX, isso era uma discussão muito comum, por isso que a gente ainda se remete a ela. Hoje em dia, pessoal, a lei estrangeira é uma lei, como qualquer outra. Só que qual é a diferença? É uma lei que você precisa provar a vigência dela. Então, quem invocar a lei estrangeira tem que provar a vigência dessa lei estrangeira, tá? Mas percebam que no direito brasileiro, quando a gente também invoca direito municipal e direito estadual, a gente também tem que provar a vigência desse direito, porque o juiz brasileiro, brasileiro, viu? Até porque nem todo estado é federação, por favor, não esqueçam disso. O juiz brasileiro ele só é obrigado a conhecer a legislação federal, né? Então, ele pode exigir. Pode. Mesma coisa acontece em relação à lei estrangeira. Não é que ele vai exigir, ele pode exigir. Desculpe. Ele pode exigir a prova de vigência da norma estrangeira, mas não é obrigatório. Por exemplo, pense no juiz de uma vara da fazenda estadual aqui de Caruaru. Ele trabalha tanto com a legislação estadual e municipal que possa ser que ele nem exija a prova da vigência da lei, porque ele já conhece. Mas o advogado aí, por questão de ser um profissional diligente, obviamente que ele vai juntar as provas da vigência dessa norma. No texto, no entanto, perdão, a parte que é legal o direito estrangeiro, que é isso que eu estou falando para vocês, deverá provar a existência, o texto e a vigência da lei, se isso for solicitado.
Artigo 14 da LINDB. Então, o juiz pode ou não solicitar. Hoje em dia, graças à internet, não é tão difícil você provar a vigência de norma estrangeira, porque a maioria dos países, ou pelo menos aqueles que são mais organizados, não necessariamente países desenvolvidos, tá? Como o próprio Brasil, a Argentina, o Peru, eles têm bancos de dados, sites oficiais do governo que têm a legislação vigente e que informa se a legislação está vigente ou não. Se algum de vocês for advogar em questões que envolvam direito internacional privado, questões que envolvam direito de família, questões que envolvam sucessões ou contratos, um dos trabalhos que vocês podem ter é justamente pesquisar a legislação estrangeira. E aí, como eu disse, todos os governos praticamente vão ter um banco de dados sobre a legislação estrangeira. Inclusive, em casos como a China e a Alemanha, que têm idiomas difíceis, né? A China, a Alemanha, a Suíça também, eles têm bancos de dados em inglês, com a legislação vigente. No caso da Suíça, eles avisam que a versão em inglês não tem fé pública, tá? Só tem fé pública nos idiomas oficiais da Suíça, que seriam 4, né? Francês, alemão, italiano e romance, que é uma língua local, uma língua bem minoritária local. A versão em inglês, eles dizem que não produzem fé pública. Da Alemanha e da China, que eu já pesquisei o banco de dados dos governos da Alemanha e da China, eu não lembro se estava informada essa questão da versão em inglês, se tinha fé ou não. Mas imagine a pessoa ir procurar na China, por exemplo, está envolvida a pessoa analisando a situação no contrato ali, aí vai pesquisar a legislação da China em chinês, e principalmente com aquele alfabeto, né? Chinês, pelo amor de Deus. Aliás, aqui na SEC tem registro do chinês. Disseram que o problema, a língua em si não é tão difícil, que é difícil é a pronúncia, mas a gramática é uma língua com uma gramática muito mais simplificada do que a nossa. Meios de prova de lei estrangeira. Então, como é que a gente pode provar a vigência dessa lei estrangeira? Pode ser através de meio pessoal, judicial, extrajudicial, documental, pericial, testemunhal, publicação oficial, certidões, pareceres de jurista e advogado, livros, códigos, etc. Não tem um rol definido. Para se provar formalmente uma lei estrangeira, aqui no Brasil é comum duas formas. Seriam as mais utilizadas. Pode utilizar essas outras, enfim. Mas quais são as mais utilizadas? Pegar uma certidão na embaixada ou no consulado do país de origem, e Recife, aí eu lembro, tem dos principais países que o Brasil tem relações diplomáticas, como Estados Unidos, França, Itália, Portugal, Espanha, Argentina, Japão, e Recife tem consulado. Recife acho que é o maior polo de consulados do Nordeste. O consulado americano em Recife, por exemplo, tem mais de 200 anos. É anterior à independência do Brasil, é na época do Reino Unido, Brasil e Portugal. Então, tem mais de 200 anos que tem representação americana em Recife. Pode ir no consulado, pode ir na embaixada, pode conseguir consulado uma certidão declarando a vigência daquela norma. Outra questão, outra forma, pedir duas declarações. Ô Edilson, essa conexão está de vez em quando dando uma travada aqui. Eu não sei o que é não, não sei se é o cabo. Quer que eu troque o cabo ali? Se você tiver aí, eu estou dando aula já. Não dizer que não, eu pegar a chave. Beleza, enquanto isso eu fico falando. Porque de vez em quando está dando uma travadinha. Não sei se deu agora, eu vou até olhar aqui, porque pode ser que tenha travado. Alguém me deu um retorno aí, travou acho que umas 2 vezes, né? Pronto, pessoal, eu pedi aqui para Edilson ver, para ver se troca o cabo, porque está de vez em quando dando uma travadinha. Eu contei aqui umas 3 vezes que travou. Não sei se vocês estão reparando. Eu vou tirar aqui. Beleza. Edilson vai tirar, vai travar agora um pouco, viu?
porque não está quente não, como só tem eu, dá para aguentar, entendeu? E só é esse primeiro horário, e aí é por conta do barulho, que tá todo mundo dando aula agora aqui, né, nesse andar. Pessoal, estão escutando ok? Vamos fazer estou fazendo um teste. Obrigado, Edilson. Estamos escutando sim, professor, normal. Perfeito, então obrigado. Fui trocado o cabo aqui. Sim, pessoal, vamos lá, né? Vamos voltar. Aí, como eu estava falando, os dois meios mais utilizados aqui no Brasil para provar a vigência de lei estrangeira seria essas certidões emitidas pelo consulado ou pela embaixada do país ou a declaração assinada por dois advogados com inscrição naquele país. Então, o Código Bustamante, que é a Convenção Interamericana de Direito Internacional Privado, ela permite a prova de direito estrangeiro através da certidão emitida por dois advogados militantes no país de origem da legislação. Então, como eu disse, uma das formas mais utilizadas de você provar a vigência de legislação estrangeira. E não vem do direito brasileiro, né? Vem do Código Bustamante. A norma estrangeira aplicada é a lei material, substancial, sendo usado também os meios de provas determinados pela lei estrangeira e não proibidos pelo direito brasileiro. Pessoal, pronto, essa parte, graças a Deus, é mais fácil para eu explicar para vocês do que para o pessoal de RI. Para o pessoal de RI é não, explicar o que é direito material. Pronto. Aqui significa o seguinte, a lei estrangeira aplicada não é processual. A lei processual aplicada numa demanda, numa ação que envolva direito internacional privado é a lei do foro, ou seja, a lei do juiz. A lei estrangeira que se aplica é o direito material, ou seja, um código civil, um código penal, da vida um código tributário. Tá? Direito processual, o juiz aplica a lei do foro, ou seja, a sua própria lei. Então, não se aplica direito processual estrangeiro. Basicamente, resumindo, é isso. Não se aplica direito processual estrangeiro. Só se aplica direito material. Agora, o pessoal de RI, Relações Internacionais, porque eles não têm processo, eles têm só tem quatro. Eles têm, acho que no curso todo, eles têm 4 disciplinas jurídicas. Introdução ao direito, direito nacional público, privado e direitos humanos, que não é nem bem uma disciplina exclusivamente jurídica, né? Direitos humanos é uma disciplina interdisciplinar, ou multidisciplinar. Mas vamos voltar aqui. Retorno. O retorno é a operação pelo qual o juiz nacional volta a aplicar o seu próprio direito à lex fori ou um terceiro no julgamento da causa, seguindo a indicação do direito internacional privado da jurisdição cuja legislação foi consultada. Retorno não existe no direito brasileiro, a lei livre proíbe, embora existam várias propostas, inclusive de reforma da livre, para adotar o retorno, quer dizer, retornar o retorno, adotar o retorno. Apesar de não ser adotado, de vez em quando cai em concurso, cai até na OAB, se vocês estão estudando para a OAB, inclusive usem a plataforma que a CER disponibilizou para o estudo da OAB, tá? Para que a gente justifique a manutenção da assinatura, que não é barato. Então, por favor, acessem. Mas se algum de vocês está fazendo esse simulado de OAB, já deve ter visto alguma questão sobre retorno, que há pouco tempo teve. Nesses últimos concursos, assim, acho que de uns 3 anos para cá. Pessoal, o retorno é difícil o conceito, mas de entender até que não é tão difícil, não. Deixa eu explicar já para vocês.
O retorno também é chamado de devolução, reenvio ou remissão. A doutrina francesa chama de renvoi e a inglesa de remission. Então, tem cognatos aí parecidos. O direito brasileiro, ele não admite o retorno nos termos do artigo 16 da LINDB, embora defendido no Brasil por autores como Clóvis Bevilacqua, Eduardo Spínola. Clóvis Bevilacqua, vocês sabem, né, foi o autor do Código Civil de 1916. Eduardo Spínola, Lafayette Pereira e Haroldo Valadão. Outros autores são contrários, como Oscar Tenório e o Grupo Mineiro, formado por Amilcar de Castro, Osíris Rocha e Agenor Pereira de Andrade. O caso de retorno clássico na doutrina internacional é o caso Forgo. Eu vou falar do caso Forgo, olhando aqui para o chat. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem postar. É o seguinte, o caso de Forgo, pronto, vem da doutrina francesa, da jurisprudência, melhor dizendo, francesa, como muitos casos clássicos do direito internacional privado, que ele tem influência francesa muito forte. O caso Forgo é o seguinte, o senhor Forgo, o seu Forgo, como vocês quiserem, era da Bavária, na Alemanha. Nesse tempo, a Bavária era o Baviera, em alemão é Baia. É a região sul da Alemanha, né, que tem a capital de Munique. O seu Forgo era originário dessa região da Alemanha, nesse tempo era um reino independente, hoje em dia é um estado alemão, né, e um dos mais conhecidos, um dos mais famosos. O seu Forgo, ele foi para a França jovem, e lá na França ele fez uma fortuna. Ele não deixou filhos, ele não deixou herdeiros próximos. Aí o que acontece? Ele era ilegal na França, mesmo tendo juntado muito dinheiro, mas ele nunca tinha se regularizado, enfim, ele era ilegal na França, tá? E na França, nesse tempo, aliás, acho que até hoje, na França, a sucessão ela é regida pela nacionalidade. Não, perdão, pelo domicílio também, como acontece no caso do Brasil. Só que ele nunca tinha sido legalizado na França, entendeu? E aí o último domicílio legal que ele tinha era na Bavária. Só que o juiz francês foi analisar a lei da Bavária e percebeu que na lei da Bavária não havia diferença entre domicílio legal ou ilegal. O ilegal não era ilegal, era irregular nesse tempo, né? E aí, o juiz francês aplicou a lei francesa, porque ele foi analisar o direito bávaro e ele viu que o direito bávaro permitia a aplicação do direito francês. Só que por trás disso tem interesse. Qual é? Pela lei da Bavária, o dinheiro do Forgo, a fortuna, ia para os parentes colaterais dele lá por trás da serra. Pelo direito francês, que nesse sentido é igual ao nosso, só permite a sucessão até o quarto grau de parentesco colateral, ou seja, até primo, né? E aí iria para os primos mais distantes pela lei da Bavária. É o que aconteceu. Nesse caso, se permitiu a aplicação, voltar ao juiz a aplicar a lei francesa, a própria lei da Bavária, e a herança do Forgo foi para o Estado francês. Inclusive, pessoal, eu chamo a atenção de vocês que essa questão de quarto grau de parentesco, para limitar a sucessão, ela foi definida por interesses econômicos do Estado. Tá? Não é por outra coisa, não. Diz, não, só é parente até o quarto grau. Do ponto de vista de direito civil, sim. Mas DNA, e acho que eu já falei, eu já fiz exame de DNA, né? Antigamente era uma fortuna. Pronto, uma das poucas coisas que baixou o preço e muito nos nossos dias, exame de DNA. Quando eu fiz o exame de DNA, daqueles que diz quantos por cento você é branco, indígena, negro, e eu paguei R$ 1.500. Meu irmão foi fazer o exame agora, pagou R$ 200 em 10 vezes, de R$ 20, né? Tá na promoção. Agora. E aí, esse exame de DNA, pessoal, dá parentesco de milhares de anos. No meu caso, dá parentesco de indígenas de 14 mil anos atrás, de sítio arqueológico, que eles pegam os restos humanos e fazem isso. Dá parentesco com homem de Neandertal. Dá parentesco com pessoas do outro lado do mundo. Então, pelo DNA, o parentesco remete a milhares de anos, né?
mas pela lei civil, devido a essa questão da herança, né, e para o Estado, então, o Código Civil francês, Napoleão, limitou o quarto grau, e o nosso segue a mesma tendência por conta dessa questão para beneficiar a fazenda pública. Então, perceba que houve um retorno, nesse caso do fogo que eu estou citando. Por quê? O juiz francês foi aplicar a lei do último domicílio legal dele, que era na Bavária, da nacionalidade dele. Né? Mas chegou lá, viu que o direito da Bavária permitia, naquela circunstância, a aplicação do direito francês. E retornou para o direito francês, entendeu? E aí, em relação a isso, percebam que a nossa LINDB não permite, porém, se ocorrer uma mudança da LINDB, a tendência é que volte. Pessoal, vocês têm alguma pergunta até agora? Se quiserem, podem fazer pergunta que eu vou olhar agora para o chat, tá? Antes da gente prosseguir o assunto. Esse assunto também é chatinho, eu reconheço. Perfeito, Luiz, porque nessas áreas, inclusive no direito internacional privado, no público também, tem muita situação que o conceito é difícil, mas o exemplo é fácil. Tá? Direito, na área de direito internacional público ou privado tem muito isso. O conceito, você cita uma situação concreta, por exemplo, em direito internacional público, visto é só expectativa de direito. Às vezes o aluno não gera nem direito adquirido, às vezes o aluno tem um ato discricionário, pronto, visto é um ato discricionário que só gera expectativa de direito e não gera direito adquirido. Aí você chega e diz assim, olha, eu tenho aqui um visto de 10 anos, válido para os Estados Unidos, porém, o governo americano não é obrigado a me receber e pode negar o meu visto, a minha entrada, e nem justificar. Nem precisa justificar. Entendeu? É basicamente o que eu estou dizendo. Então, aí o exemplo fica mais fácil. Você dizer assim, olha, o visto é um ato administrativo discricionário do Estado soberano que não gera direito adquirido e que gera somente expectativa de direito. E que a maioria dos países não é obrigada a motivar a negatória. O Brasil viu? Pela lei de imigração, não esqueçam disso. Brasil, Espanha, alguns países, se for negado o visto para alguém, tem que justificar. Pronto, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente volta. E aí, pessoal, daqui a pouco eu abro uns minutinhos para a gente falar da prova, né? E também pedir para aquelas pessoas que querem a cópia da prova, né? Informarem que a gente vai mandar a cópia. Tá certo?
Pronto, pessoal, então podemos prosseguir, né? Então, vamos prosseguir aqui. Então, vamos lá. Cada país, pessoal, adota um critério para aplicação da lei estrangeira, que não é necessariamente aplicado em toto. Em toto significa no todo. Então, cada país, embora a maioria dos países, e principalmente aqueles que adotam o nosso sistema jurídico, eles seguem mais ou menos o mesmo estilo para aplicar direito estrangeiro. E existem limitações, pessoal, para a aplicação do direito estrangeiro. E quais são as principais limitações para a aplicação do direito estrangeiro? Porque você não pode aplicar qualquer norma estrangeira. Como eu disse, começa que você não pode aplicar a lei processual, né? A lei processual somente a lei do país, do juiz que julga a causa. Então, você aplica um direito material, mas mesmo em cima desse direito material, tem limitações, do que a gente pode aplicar ou não. Quais são as principais limitações? Algumas estão previstas na LINDB, outras não. Decorrem da jurisprudência e da doutrina, da literatura, melhor dizendo. Ordem pública, fraude à lei, favor negote, prélèvement, instituições desconhecidas, instituições abomináveis. Essas seriam as principais formas que a gente não pode aplicar a legislação estrangeira. Então, vamos comentar cada uma dessas rapidinho. Rapidinho não, toda forma que for preciso, né? Ordem pública. Nenhum Estado aplica a lei estrangeira que diz respeito à sua ordem pública, sendo o critério mais usado para limitar a aplicação de normas estrangeiras. Basicamente, sempre que o STF e o STJ não aplicam a lei estrangeira, eles alegam a questão de ordem pública. Ordem pública acaba sendo guarda-chuva. Entenderam? Quase todas as situações diz assim, não vou aplicar essa lei estrangeira como guarda-chuva. Pronto, um exemplo que eu acho, inclusive, que não era necessariamente ordem pública. Faz alguns anos, o STF não quis reconhecer um casamento poligâmico muçulmano, alegando que feria a ordem pública. Certo? E eu acho que nesse caso era instituição desconhecida. Mas o STF usa muito o critério de ordem pública e o STJ para justificar a não aplicabilidade do direito estrangeiro. Então, o artigo 17 da LINDB, ele preceitua que atos, normas e sentenças percebam que isso não vale só para a lei, vale para atos administrativos e vale para a sentença estrangeira, os mesmos critérios. Não terão efeito a ordem pública, a soberania nacional e os bons costumes. Não quiseram colocar também bons costumes para não alegar a questão do preconceito em relação à outra cultura, né? Mas esse rol, pessoal, ele não é taxativo, tá? Ele só é exemplificativo. O artigo 17 da LINDB tem um rol somente exemplificativo, não é taxativo. Fraude à lei. Fraude à lei é a prática de um ato legal na forma e na aparência, mas com a intenção de burlar a lei aplicável. Fraude à lei ocorre muito no Brasil, viu? Pronto, um dos casos mais comuns de fraude à lei, extremamente comum, viu? Mais do que vocês imaginam. É a remessa de divisas para o exterior, usando, geralmente, empresas em offshore. Não pensa que isso é uma coisa só de gente bilionária, não, viu? Gente mais marromeno, que nem diz o Matuto, faz isso aqui no Brasil. Remessa ilegal dinheiro para empresas que funcionam em paraísos fiscais. E são empresas que são legais na forma, na aparência, mas que se destinam à prática de uma fraude.
E isso é tão sabido pelo governo, pessoal, que eu não sei se vocês lembram, na época aqui do governo Temer, do final do governo Dilma para o começo do governo do Temer, né? Houve um perdão desse dinheiro enviado através de meios ou fraudulentos ou totalmente ilícitos, e a pessoa podia repatriar o dinheiro desde que pagasse uma taxa. Inclusive, esse dinheiro foi repartido entre a União, estados e municípios. Foi muito dinheiro, foi quase 200 bilhões de reais que foram repatriados nesse movimento, né? E bastava pagar a taxa lá, que nem era bem uma multa, era um imposto mesmo, inclusive foi aprovado pela Câmara de Deputados para poder fazer essa repatriação. E o pessoal continua mandando dinheiro para fora, viu? E não é necessariamente dinheiro de atividade ilícita, não. Também, mas a maioria dele é dinheiro vindo de caixa 2 de empresa. A empresa pega e remete dinheiro para fora. Então, isso é fraude à lei. Favor, negote. Favor, negote é o princípio da prevalência do negócio em favor dos que estão de boa-fé, conforme De Plácido e Silva. É aplicado principalmente na área de direito empresarial. O favor, negote é fácil de entender no exemplo também. Inclusive, eu cito até um exemplo no exercício de fixação. Pronto. O exemplo que eu cito no exercício de fixação, inclusive vocês já podem acessar, tá? É o seguinte: um turista japonês resolve comprar uma casa de praia no Brasil. Até 2018, no Japão, a maioridade civil era aos 20 anos. Não estranhe isso, porque no Brasil até minha época era 21, né? Isso mudou só com o Código Civil de 2002, que só entrou em vigor a partir de 2003, né? Então, quem nasceu aí até 82, não, até 81, ainda ficou restrito à questão da maioridade só ser aos 21 anos. Então, vamos dizer que esse turista, ele queira comprar, ele antes, né, antes de 2018, ele comprou uma casa de praia aqui no Brasil sem ser assistido pelos pais. O negócio é nulo. Mas analisando que ele estava de boa fé, quem vendeu a ele estava de boa fé, o rapaz tinha, vamos dizer, 19 anos, tinha dinheiro para comprar, ficou entusiasmado pelas praias aqui no Brasil, né? E aí poderia não ser aplicada a lei japonesa para que ele fosse necessária a assistência dos pais dele, dispensando isso pela boa fé nos negócios. Tá? Então, por isso que é a favor negócio, é para favorecer os negócios. E tem que analisar se as partes estão de boa fé. Pré-levement. Meu francês é péssimo. Não é boa coisa, não, mas é melhor do que de Sérgio Moro. Isso eu garanto para vocês. Do francês, tirar antes ou arrecadação. Aliás, tem determinadas figuras que a gente vê no Brasil que vocês perguntam como é que uma figura dessa passou no concurso de juiz? No caso, Sérgio Moro, em que você vê que ele tem, e tem doutorado em direito, viu? Outro exemplo, aquele ministro das Relações Exteriores, como é que ele passou nos concursos mais difíceis? E aí até eu estava brincando com os colegas. Como é que ele passou no concurso do Rio Branco e eu não passei, né? Aí ele disse, não, exatamente, o ponto é esse, isso dá depressão, porque ele disse, se até fulano passou e tu não passou, tu é pior que ele. Bom, um instituto, não fiz concurso para juiz federal, não, viu? Eu fiz para diplomata. Francamente, eu acho que eu devia ter insistido, ter me preparado melhor, eu não me preparei bem, né? Até gostei da prova, só que em economia só caiu o cálculo e eu peguei ponto de corte em economia. Mas passei, viu? Passei em direito internacional, passei em direito constitucional, passei em português, que a prova de português é muito difícil, passei em inglês, caiu a parte de política, caiu história, passei, só peguei o ponto de corte na primeira fase em economia porque caiu o cálculo, né? Em direito a gente vê economia teórica. E lá foi só cálculo a prova. Na época a prova era da CESP, e aí vocês sabem, na CESP eles anulam uma questão errada, anulam a certa, né? Bom, pessoal, esse instituto também é conhecido como lei imperfeita,
por dar mais benefícios nacionais. A maioria dos autores chama o prélèvement de lei imperfeita. Então, não estranhe quando vocês pegarem um autor que tem lá a lei imperfeita. É porque, como eu disse, o direito nacional privado ele tem uma influência francesa muito forte. O artigo 10, parágrafo 1º da LINGB, traz um caso de prélèvement, ao estabelecer que a cessão de bens estrangeiros no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou de filhos brasileiros. Talvez acho que vocês já ouviram falar dessa disposição em sucessões, né? Vocês já ouviram falar, com certeza, de que, havendo uma sucessão de um estrangeiro aqui no Brasil, se a lei for mais benéfica para cônjuge ou filhos brasileiros, a lei brasileira ela tem que ser aplicada. Então, é esse caso. O prélèvement parece com favor negócio, porém é mais abrangente e se aplica principalmente em relações a direito civil, né? O favor negócio é mais em relação a questões de direito empresarial, etc. E o prélèvement é mais abrangente do que o favor negócio, que é mais para situações de negócio e tal. Instituições desconhecidas. São institutos jurídicos que são típicos de determinados estados que não existem em outros estados. Certo? Pronto, um caso de instituição desconhecida que tinha no Brasil e não existe mais. Quem gosta de direito de família sabe do que eu vou falar. No Brasil tinha um desquite, pessoal, antes de haver o divórcio. Esse desquite, ele não punha fim totalmente ao casamento, tá? Mas ele impedia uma nova união, porque no Brasil o divórcio só foi instituído a partir de 77. Então, a pessoa era desquitada. Aí os brasileiros que eram desquitados, eles iam principalmente para o Uruguai, e lá reconhecia o desquite como separação, aí depois entrava com um pedido de divórcio. E também aí entra a possibilidade de instituição desconhecida, se há uma parecida no país, é possível reconhecer. Como eu disse, a sentença de desquite brasileira é reconhecida em outros países, e a maioria das vezes no Uruguai, como sentença de separação. Reconhecia como separação e depois dava entrada no divórcio. Jacob Dollinger sugere que a instituição desconhecida seja contornada por meio da adaptação a outra semelhante que existe no foro, fato defendido por outros doutrinadores brasileiros, como Francisco Rezec, o Bickhart Steiner e o Delon. Eu também concordo, eu acho que se há parecida, tem como você adaptar. Se não há parecida, não tem como adaptar. Aí vocês podem alegar, sim, professor, então um casamento poligâmico muçulmano poderia ser adaptado para o Brasil como poliamor. Talvez, não vou descartar essa possibilidade, não. Eu estava falando, né, que o STF não reconheceu um casamento poligâmico no Brasil, claro, essa decisão acho que é dos anos 90, alegando que feria a ordem pública no Brasil. Mas hoje a gente já tem algumas decisões que reconhecem o poliamor, e aí poderia ser reconhecido como poliamor. Alguns autores, como Luiz Araújo, acreditam que admitir uma instituição inexistente daria mais direito ao cidadão estrangeiro do que ao nacional, por isso as instituições conhecidas devem ser rejeitadas. Eu não acho. Até porque você adapta para uma instituição parecida. Você não adapta para uma situação que não existe no direito do país, que vai ser aplicado. Instituições abomináveis são institutos... Pronto, o autor aqui coloca a poligamia na instituição abominável. São institutos incompatíveis com, nesse caso, acho que é Delon, com a ideia de justiça repugnando a consciência média dos chamados povos civilizados, como a escravidão, a poligamia e a morte civil. Pronto, instituição abominável só é aplicada no país que a emitiu. A escravidão, pelo menos, isso aí ocorreu, inclusive, em relação no Brasil, na época que tinha escravidão. Os países, se o escravo fosse para aquele país, ou às vezes até, pronto, o que ocorreu, inclusive nas obras aqui no Agreste, né? Pronto, no século XIX, quando a escravidão era permitida no Brasil, as empresas inglesas foram
várias empresas inglesas foram contratadas para instalar trens aqui no Brasil, inclusive aqui em Caruaru. Só que eles não usavam mão de obra escrava, porque o governo britânico não reconhecia a mão de obra escrava. Então, aí era considerada instituição abominável para os olhos do governo britânico, ou seja, só é válida no país de origem. Morte civil é o seguinte, seria como uma pessoa que é condenada à pena de morte, ela, a partir do momento da condenação, já estava civilmente morta, ela não poderia praticar mais nenhum ato da vida civil, tá? Ficaria morta para os fins de direito. Certo? Então, aí, hoje em dia não existe mais, pelo menos em relação aos Estados Unidos. A China eu não vou garantir, não, porque vocês sabem que a China é uma ditadura. Mas, no caso dos Estados Unidos, quem é condenado à pena de morte continua, sim, com seus direitos, continua podendo praticar atos da vida, vender bens, pescar, tudo normal, tá? Isso era comum até o século XIX. Então, a pessoa era condenada à pena de morte e a pessoa já ficava civilmente morta para não poder mais dispor de bens, entenderam? Pronto, pessoal. Vocês têm mais alguma pergunta? Se vocês não têm perguntas, eu vou falar agora da prova e das faltas e vou dar, inclusive, algum direcionamento sobre faltas para vocês. Bom, eu vou comentar rapidamente a questão da prova de vocês. Primeiramente, em relação à prova de vocês, como eu disse, o desempenho na dissertação não foi tão bom. Ninguém tirou 10 na dissertação. Tiraram 10 a maioria da turma quando foi somar os exercícios. Tá certo? Então tem que melhorar um pouquinho a redação. Eu sei que a redação era pequena e às vezes a pessoa, por exemplo, muitas redações estavam faltando conclusão, porque o aluno quis colocar muito conteúdo e ficou faltando. Mas você tem que se planejar naquele sentido, tá? E também, pessoal, uma coisa que eu quero chamar a atenção é que muitas dissertações vieram com muitos erros de português e ortografia básicos, e eu deixei esse trabalho uma semana para vocês fazerem. E isso também a gente tirou pontuação. Então, eu quero pedir que para a segunda unidade, vocês tenham mais cuidado com isso. E eu vou continuar fazendo a prova dissertativa. Eu gostei da prova dissertativa e acho que vocês precisam praticar mais, entendeu? Então, eu vou fazer. De prova de marcar X, vocês já têm adoidado, inclusive os meus exercícios, né? Então, não vou fazer prova objetiva. Cópias tiveram pouquíssimas cópias. Agora, teve muita gente que seguiu mais ou menos o mesmo roteiro. Você diz, não, isso aqui não é uma cópia, mas o roteiro é parecido. Certo? Tenham cuidado com essa questão de seguir o roteiro, porque às vezes o roteiro pode estar errado. Não é uma cópia, não é um plágio, mas o roteiro, por exemplo, não, no caso da turma de vocês não tem um exemplo para eu dar, não, específico. Pronto, eu vou falar agora da prova. Sim, quem quiser uma cópia da sua prova, pode colocar a matrícula no chat que eu mando antes de meio-dia, tá? Podem colocar agora, se quiserem. Coloque aí o número da matrícula no chat. Quem quiser a cópia. Sim, sim, Laísa. Outra coisa, não abram ou pelo menos, se vocês abrirem a prova em algum celular, pode ser que você não consiga ver o comentário. Tá? Porque o comentário está naqueles formatos de post-it, que tem aqueles quadradinhos, entendeu? Então você diz assim, ah, não, eu visualizei aqui no celular, não consegui ver, mas todas têm comentários, tá? Então, beleza, podem colocar aqui que eu mando ainda hoje, né? Antes de meio-dia eu mando para vocês a cópia dessa prova. Sim, pessoal, deixa eu comentar rapidamente.
Pronto, essa aqui era a prova de vocês. Tinham 4 temas. O primeiro tema era a aplicabilidade das normas de direito internacional na Antiguidade e Idade Média. Nesse tema era para vocês falarem da diferença da Antiguidade para a Idade Média, de falar da questão da extraterritorialidade e da territorialidade, que basicamente o direito internacional privado vai surgir a partir da Idade Média. Só que teve gente aqui que falou da Idade Contemporânea, da Idade Moderna, ou seja, falaram coisa que não tinha nada a ver. E teve na turma de vocês o caso de uma pessoa, não vou citar, até por questão de ética, que falou sobre direito internacional público. Gente, a disciplina é outra. A disciplina é privada, não é público não, é diferente. Então, aqui o problema foi esse. Muita gente foi falar de outras eras, a dissertação já curtinha, era para vocês focarem na Antiguidade e na Idade Média, falando dos princípios da territorialidade e da extraterritorialidade. Basicamente, era isso que eu queria. Não era para falar de outros períodos, não. O segundo ponto foi bastante respondido, a importância das fontes internas no direito internacional privado. Uma coisa, quando a gente fala de era, tem que usar maiúsculas, viu? Antiguidade, Idade Média, muita gente colocou minúsculas aí, ainda no primeiro. Em relação ao ponto 2, a importância das fontes internas do direito internacional privado, esse ponto, pessoal, teve gente que disse que tratado era fonte interna, pelo amor de Deus. Tratado é fonte internacional. Fontes internas, tem fontes do direito internacional, aí deveria falar o que são fontes, né? Quais são as fontes internas e externas. Teve gente que acertou. As fontes externas, por exemplo, aí os tratados estariam entre elas. A jurisprudência pode ser fonte externa, a doutrina ou literatura pode ser fonte externa e interna, tem as duas ao mesmo tempo. Porém, fonte interna seria a lei, que é a fonte mais importante, né? A lei de cada país. A jurisprudência, a doutrina pode ser fonte interna. Os costumes também pode ser interno ou internacional. Tem fontes que são internas e externas, mas tratado é fonte externa. Então, quem errou nessa questão falou muito do tratado enquanto fonte externa. Não prestou atenção nisso. Externa não, interna. A terceira seriam as teorias de qualificação na lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, né? Pessoal, teoria de qualificação, teria que falar pelo menos das duas principais, né? Tem as duas principais, tem 3, mas são 2 que, na verdade, são utilizadas, que é a lex fori e a lex causae. Na LINDB, a regra é a lex fori, porém, em caso de bens e obrigações, se permite a aplicação da lex causae, que é até interessante. É uma regra geral, mas que tem exceções, muitas exceções, né? Só em relações que tratam de bens e obrigações é o mundo. Pronto, os elementos de conexão na lei de introdução às normas do direito brasileiro é o 4º tema, é parecido com o 3º, porém, e teve gente, pessoal, que no 4º falou de elementos, falou de teoria de qualificação, não de elementos de conexão, acreditam? Na LINDB, o elemento de conexão dominante é o domicílio, como acontece no Código Bustamante também. E eu acho que por influência do Código Bustamante. Porém, existem outros, como elementos reais, como elementos normativos, como a própria nacionalidade, tá? Que é dominante na Europa. Mas na LINDB, a regra, o elemento de conexão predominante é ligado ao domicílio, com as outras exceções também. Então, basicamente, era isso. Então, pessoal, cuidado com o português. A gente vai deixar sempre a dissertação 1 semana para que vocês respondam, certo? E dá tempo de dar uma caprichadinha. Agora eu quero falar sobre faltas. Infelizmente, a gente já tem 3 pessoas da turma de vocês reprovadas por falta na primeira unidade porque não fizeram os exercícios que deveriam. Eu chamo a atenção para que vocês façam esses exercícios no prazo. Quem tiver reprovado por falta, e aí eu peço que prestem atenção e transmitem aos colegas, tem que fazer 2 procedimentos. Primeiro, tem que responder todos os exercícios de fixação, estudos dirigidos dos pontos da segunda unidade, e a gente já deixou de 2, viu? E o prazo vai até o dia 30, já está disponível lá. Semana que vem não tem minha aula, que é a minha semana de estudos dirigidos, aproveitem para fazer esses exercícios. E segundo ponto, tem que fazer o exercício complementar da segunda unidade, não da primeira, mas o da segunda unidade, tá?
Esse exercício complementar da segunda unidade, ele vai ser repassado no final de abril, acho que semana que vem eu já preparo ele, e vocês poderão responder até o dia 1º de junho. Todos podem fazer, claro, mas para quem estiver em situação de reprovação de falta, é necessário fazer essas duas coisas. Todos os exercícios de fixação e estudos dirigidos da segunda unidade e o exercício complementar da segunda unidade também, que eu ainda vou passar no comecinho. No começo de maio, eu deixei o último ponto, que na segunda unidade de vocês são 3 pontos. 5, 6 e 7. Não é porque tem menos assunto, não, é porque está mais concentrado os pontos. Inclusive, eu estou pensando em dividir em um para ficar 4, porque eu gosto assim, 4 na primeira, 4 na segunda. Mas aí eu ainda estou analisando isso aqui, que a gente está com, né, está repensando os cronogramas, né, disciplinas, né, etc. Bom, pessoal, outra coisa que eu ia falar agora, então semana que vem não tem minha aula, viu, ao vivo, só essas atividades assíncronas, certo? E que vocês devem fazer. Pronto, alguém tem mais alguma pergunta, alguma questão que queira trazer? Então, repassem, e Holanda e os outros aí, por favor, dão esse toque na turma de vocês, aí nos grupos de WhatsApp da vida, para que não deixem de fazer essas atividades. Então, a nossa que está, as 2 primeiras, até daqui a 15 dias, façam semana que vem. Vocês que colocaram aqui a matrícula, eu vou mandar a prova. Quem não tiver presente agora, pode pedir a cópia da sua prova através do meu e-mail institucional, emersonassis@aces.edu.br. O que mais, gente? Acho que só, né? Então, podemos encerrar nossa aula, né, por hoje. Então, é isso, pessoal. A gente encerra a nossa aula aqui. Agradece a presença de vocês. Desejo um bom final de semana para todos e todas. E até a próxima. Qualquer coisa, vocês entram em contato conosco. Então, não esqueça, semana que vem eu não tenho minha aula aqui síncrona, né? Só tem as atividades para vocês fazerem no Moodle. Inclusive, vou aproveitar e resolver outras coisas que a gente tem para resolver. Até a próxima, gente. Até mais. Obrigado e tchau, tchau. Tchau, tchau.